Olá, bom dia, paz e luz, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma rotina espiritual. Hoje é sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2026. E é uma alegria imensa estar aqui com você mais uma vez, começando o dia na presença de Deus, recebendo os seus ensinamentos, a sua sabedoria, a sua direção para tomarmos as decisões certas durante o dia, para agradarmos a Deus em primeiro lugar, tá bom? Porque Ele nos dá sabedoria e entendimento exatamente para isso. Essa é a prioridade, para que façamos a vontade dEle. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a primeira coisa que a sabedoria faz, que o entendimento, o discernimento faz, é exatamente temer a Deus, obedecer a Deus, fazer a sua vontade. É isso que Deus quer de todos nós, tá bom? Eu vou pedir para você curtir esse vídeo agora, com alegria, com gratidão no seu coração, tá bom? Quando você curtir, é como se você estivesse apertando a minha mão, eu que estou aqui todos os dias com você pela manhã, criando esse conteúdo para te abençoar. Então, por favor, curta o vídeo, olhe para ver se você está inscrito ou não. Se não estiver, aperte inscrever-se, tá bom? Não se esqueça de ativar as notificações para você receber sempre aqui os nossos encontros, especialmente a nossa rotina espiritual, todos os dias às 5h45 da manhã. Vou pedir para você escrever assim nos comentários, com muita fé no seu coração, porque aquilo que nós declaramos, seja falando, seja escrevendo, não importa, seja pensando, não importa, se torna a nossa realidade. A nossa palavra tem poder. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que utiliza bem esse órgão, né, a língua, ele colhe os frutos. Então, você vai declarar com muita fé, com muita certeza no seu coração. Escreva nos comentários assim, diga: eu ainda contarei um testemunho. Declare assim com fé. Diga: eu ainda contarei o meu testemunho. Eu ainda contarei a minha experiência com Deus. De repente, hoje, você só tem lutas e dificuldades e situações adversas em sua vida, e problemas, e problemas, e lutas, e lutas. Isso tem tirado a sua paz, a sua tranquilidade. Mas ainda você vai contar o seu testemunho. Escreva nos comentários, diga: ainda eu contarei o meu testemunho. Talvez essa noite não foi tão boa para você. Você mal conseguiu dormir. São contas, dívidas, problemas, situações e situações problemáticas, adversas. Mas você, eu estou declarando, nós estamos declarando juntos aqui, você ainda vai contar o seu testemunho para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para você preparar a sua caneta, eu tenho a minha aqui preparada, tá? Nós vamos apresentar em oração mais uma vez. Hoje é sexta, então vamos apresentar hoje e vamos apresentar ainda amanhã, sábado, mais 2 dias, tá bom? E você vai usar essa caneta com fé. Ela será uma ferramenta de respostas. É claro que Deus não vai usar apenas essa caneta. Não, Deus pode usar outros instrumentos, pessoas. Deus pode usar o que Ele quiser e quem Ele quiser. Mas muitas respostas virão dessa caneta. Muitos testemunhos serão assinados com a ponta dessa caneta que você tem em suas mãos. Guarde ela com carinho, tá bom? Guarde ela na sua bolsa, na sua casa, na sua gaveta, no seu escritório. E quando chegar nas suas mãos a resposta, o contrato, a venda, a negociação, não se esqueça, a caneta foi separada para assinar os documentos importantes e então eu vou assinar com ela. Tá bom? O texto bíblico de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: se algum de vocês, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não repreende, e ela lhe será concedida. Como nós falamos aqui no início,
Deus ele nos dá sabedoria primeiramente, principalmente, para temermos a Ele, para entendermos a nossa insignificância, pequenez. Você pensa que um sábio, ele é orgulhoso, prepotente, soberbo? Não, não. Isso não é a atitude de um sábio. Não. Uma das coisas que a sabedoria nos dá é exatamente o discernimento de entendermos quem somos e quem Deus é e quem é o nosso próximo. Uma das coisas que a sabedoria nos dá é exatamente o discernimento de entendermos que nós não conseguimos tudo na força do braço e que nós precisamos da sabedoria de Deus e também da bênção de Deus para conquistarmos. O sábio Salomão disse assim, que todo bem procede de Deus, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, que inútil será levantar cedo, repousar tarde, mas aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha para você ver, um sábio exercendo a sua sabedoria, agindo com sabedoria e dizendo que todo bem só pode vir de Deus, que o homem pode trabalhar e trabalhar, levantando cedo, indo repousar tarde, tentando edificar sua casa, tentando guardar aquilo que é seu, mas se ele não tiver a bênção de Deus, todo o trabalho dele, todo o esforço dele vai ser em vão. Olha para você ver onde a sabedoria nos coloca, ou onde a sabedoria nos leva, ou o que a sabedoria desperta em nós. Alguém que se diz sábio e orgulhoso, prepotente, soberbo, este não é. Não é. Porque uma das características da sabedoria é exatamente a humildade. Lembra de Jesus? Existe alguém mais sábio do que Jesus? Muito mais do que Salomão. E Jesus, lembra? Ele trazia aquelas parábolas, ele trazia aquelas histórias, ele trazia aquelas mensagens que confundiam os sábios da época, os religiosos. Eles ficavam olhando um para os outros sem entender o que Jesus está falando. O que ele está falando? Eu não estou entendendo o que ele está falando, o que ele está falando. E Jesus falava exatamente para que só entendesse aqueles que fossem humildes de coração. Uma vez eles questionaram Jesus e Jesus falou, não, é porque essa palavra ela não foi revelada para os sábios, entre aspas, aqueles que se diziam ser sábios, para os poderosos, mas foi revelada para os pequeninos. Jesus disse isso uma vez. Então a sabedoria dele era tão grande, que o que ele falava confundia aqueles que pensavam que eram sábios, mas não eram. E qual é uma das maiores características de Jesus? Depois do amor, é a humildade. É a verdade. É a humildade, porque ele sendo Deus, ele subsistindo na forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, se comparando a uma figura humana e obedeceu, foi humilde até a morte e morte de cruz. Mas depois foi exaltado, porque é isso que acontece com o sábio. Ele se humilha, porque é diferente uma coisa de ser humilhado e de se humilhar. As pessoas confundem. Não é ser humilhado, é se humilhar. Essa decisão tem que partir de você. O sábio não é aquele que é humilhado, o sábio é aquele que se humilha. Então nós devemos nos humilhar, e é aí que nós somos exaltados. Então Jesus se humilhou, porque foi uma decisão dele e do Pai, e foi exaltado depois, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele tem um nome que está acima de todo nome, de maneira que todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar. Então, você vê uma diferença enorme de quem é sábio de verdade e de quem pensa que é. Por que eu estou falando isso para você? Porque na semana que nós vamos começar, que vai começar, que inclusive será a última semana de janeiro,
a última semana de janeiro, nós vamos buscar a sabedoria de Deus. Eu quero perguntar, você quer a sabedoria de Deus para a sua vida? Escreva aqui nos comentários assim, eu quero a sabedoria de Deus. Deixe nos comentários, por favor. Diga, eu quero a sabedoria de Deus. Mais uma vez, escreva aqui, eu quero a sabedoria de Deus. Nós vamos, nesta semana então, na última semana de janeiro, o nosso pedido a Deus vai ser, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê domingo. Senhor, vai começar domingo. Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para temer o Senhor. Me dê sabedoria para escolher o melhor caminho. Me dê sabedoria para ser humilde. Me dê sabedoria para entender o meu lugar, mas entender também o meu valor. Entender também o meu valor. Entender o meu lugar de servo, mas para entender também o meu valor, o valor que eu tenho. Me dê sabedoria para tomar as decisões certas. Segunda-feira, meu Deus, me dê sabedoria para tomar as decisões certas. Me dê sabedoria para decidir as pessoas que ficarão ao meu lado e me afastar das pessoas que não servem para o meu futuro, que não servem para a minha vida. Escuta só, existem pessoas que você não se vê com elas no seu futuro. É ou não é verdade? Essas têm que sair da sua vida. Você se vê com essa pessoa no seu futuro. Você se vê com ela no seu futuro, então essa pessoa não serve para estar do seu lado hoje. Tem que estar do nosso lado pessoas que nós havemos no nosso futuro, conosco no nosso futuro. São essas que devem estar com a gente. Então, existem pessoas que são passageiras. Existem pessoas que são para sempre. E nós temos que ter sabedoria e o discernimento para isso. Existem pessoas que o seu contato com elas vai ser no seu local de trabalho. Ela é um colega de trabalho. Existem pessoas que são amigos, mas existem pessoas que são íntimas, são amigos íntimos. São aqueles que vão entrar na sua casa, que vão comer na sua mesa e que vão desfrutar da sua felicidade. Porque na minha opinião, eu acho muito mais difícil alguém tolerar a sua felicidade do que tolerar a sua dor. Ao seu lado, na sua dor, é difícil encontrar pessoas para ficar do seu lado no momento de dor? Sim. Mas é muito mais difícil encontrar pessoas íntimas para ficar do seu lado nos seus momentos de felicidade. É isso. Porque tem inveja, tem tantos sentimentos envolvidos e você tem que ter sabedoria para isso. Para saber, essa pessoa aqui, ela tolera a minha felicidade. Na verdade, ela faz parte da minha felicidade. Na verdade, eu só cheguei aqui porque ela tem uma porcentagem nisso. A sua amizade, os conselhos, enfim. Então, você tem que ter sabedoria para isso. Tá bom? Terça-feira, vamos pedir sabedoria. Quarta-feira, nós vamos orar por sabedoria. E se peça a Deus, é em oração. Salomão, ele orou a Deus numa noite. Ele orou a Deus naquele monte, pedindo sabedoria. É em oração que a gente recebe sabedoria. Quarta-feira, vamos pedir sabedoria. Quinta, sexta, sábado. Serão 7 dias. E eu quero você comigo, perseverando. Já se prepare o seu coração, porque vai ser bênção demais. E você pode acompanhar aqui pelo YouTube, 5h45. Você que me ouve pelo Spotify, nós também estaremos aqui juntos e será maravilhoso esse tempo, na última semana do mês de janeiro. Tá bom? Vamos orar agora? Senhor Deus e Pai, nós entramos em Tua presença hoje. Sexta-feira, mais um dia, estamos aqui. Dia 23 de janeiro, o número 23 é um número profético que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23. E eu quero declarar que nada vai faltar na vida, meu Pai, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que Te colocam como pastor de suas vidas, que ouvem a Tua voz,
que não tem medo, que não tem receio de te obedecer, meu Deus, mas que te obedecem de coração. Meu Pai, que o Senhor possa dar vitória aos teus filhos e filhas, proporcionando a eles um dia abençoado, um final de semana de paz. A semana que vai começar, a última semana de janeiro, que seja uma semana de sabedoria e de prosperidade. Sabedoria e prosperidade. Em nome de Jesus, Deus, nós te apresentamos essa caneta mais uma vez. Vai ser através dela que muitas respostas virão. Contratos, documentos, provas, papéis, vendas, aquisições. Meu Deus, vai dar certo. Este é o nosso ano, o ano da nossa vitória. O ano em que essa pessoa vai comprar o que ela deseja comprar, que ela vai vender aquilo que ela precisa vender, que de repente está travado a venda não acontece. Meu Deus, esse é o nosso ano, o ano da realização dos nossos sonhos. Que assim seja, Pai, que assim seja, para a honra e glória do nome de Jesus. E se você crê e acredita, diga eu creio, diga amém. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a presença do Espírito Santo esteja com você, tá bom? Hoje, amanhã e sempre, paz e luz. Bom dia, boa sexta-feira, bom final de semana.